Olá, pessoas! Muito bom estar com vocês, pelo menos virtualmente. E olha, nas aulas passadas, a gente pôde falar um pouco dessa relação entre matéria e energia. Eu quero conversar com vocês, obviamente, a respeito de alguns fenômenos que a matéria acaba sofrendo, mas antes eu preciso te mostrar, por exemplo, como ocorre o movimento na matéria. Olha, para que eu possa acelerar qualquer tipo de corpo, ou seja, para que eu possa tirá-lo do estado de repouso, é necessário que eu aplique por sobre esse corpo uma força. Essa história de força está muito associada à noção que a gente tem de puxar e de empurrar. E não está de todo errado não, mas é muito mais. Eu quero mostrar para você exatamente algumas leis, né, que foram formuladas por Sir Isaac Newton, que vão nos dar dicas importantes para a gente poder entender o movimento dos corpos. Portanto, a aula de hoje é sobre o seguinte, vem comigo! Eu quero falar sobre forças e interação com a matéria, tá? Essa é a primeira parte, eu quero aprofundar na próxima aula, essa é a nossa terceira aula, inclusive, pessoal, tá? E vamos tentar aprofundar isso já na quarta aula com vocês, tá? Bom, que seriam as leis de Newton, né? Aliás, vale eu abrir um parênteses sobre esse cientista aqui, Isaac Newton. Ele é considerado um dos maiores cientistas de todas as épocas, tá? De tão importante que ele foi. As pesquisas dele, né, as descobertas dele, não param em torno apenas do movimento. Isaac Newton também, ele acabou sendo aí um baluarte, um grande expoente, por exemplo, na matemática, um grande expoente em fenômenos relacionados à luz, inclusive, e pasmem, ele também descobriu aí várias coisas relacionadas ao movimento dos corpos celestes, não só os corpos aqui na Terra. Então, sem dúvida nenhuma, o mundo não seria o mundo que nós conhecemos, não fosse, obviamente, as sistematizações, as descobertas científicas de Isaac Newton, tá? E as leis de Newton, elas falam do seguinte, me segue aqui no quadro. As leis de Newton vão ser leis que determinam como a ação das forças influenciam aí no estado de movimento dos corpos, tá? A primeira grande lei de Newton é chamada também de lei da inércia. Olha só a fala, olha só a definição. Newton, fazendo observações e mesmo algumas experiências, viu o seguinte: se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, tá? O que significa isso, professor? Nesse momento, quando Newton formulou a lei da inércia, ele disse para todo mundo o seguinte: se eu quero tirar um corpo do seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, eu preciso colocar uma força nesse corpo. Caso contrário, nada acontece. Isso nos parece intuitivo, principalmente a primeira parte, né? Porque se eu tenho, por exemplo, a caneta em repouso na minha mão, para que eu possa movimentá-la, eu preciso aplicar uma força na caneta para ela começar a mover por sobre a minha mão. Ela simplesmente parada aqui, não é? A força resultante em cima dela nesse momento é zero, ela vai querer permanecer parada. O único jeito que eu tenho de tirar do repouso qualquer tipo de corpo é se eu aplicar uma força nele. Essa primeira parte todo mundo entendeu, naquela época, inclusive, em que Newton formulou essa questão. A segunda parte é que foi mais complicada, porque Newton disse o seguinte: pode acontecer também de, ao invés de um corpo estar parado, ele está mandando sim, está se movimentando. Só que ele se movimenta sempre com a mesma velocidade. Se ele estiver fazendo isso, movimentando com a mesma velocidade, nós dissemos que ele está com um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é um corpo que segue reto
e a velocidade não muda. O único jeito da gente mudar a velocidade desse corpo é a seguinte: eu preciso aplicar uma força nesse corpo. Se eu não aplico, a velocidade do corpo vai ser sempre a mesma. Uma forma de você entender, por exemplo, a primeira lei de Newton é com essa experiência bem simples aqui. Dá uma olhada. A experiência aqui, meus amigos, ela é a coisa mais simples e você já deve ter visto em algum tipo aí de vídeo, não é? Algum tipo de filme, talvez. O que consiste? Veja, aqui em cima eu tenho exatamente uma garrafinha, minha garrafa de água, né? E eu tenho aqui, obviamente, um papel, né? Se Newton tiver razão e eu der um jeito de não colocar força alguma aqui, a minha garrafa ela fica parada. Veja, nesse caso aqui, eu colocando uma força no papel, a força é comunicada à garrafa e a garrafa ela se move junto. Eu preciso dar um jeito de fazer com que não comunique nenhuma força na garrafa através do papel, de forma que ela permaneça parada. Para fazer isso, eu vou diminuir uma força que existe entre o papel e a garrafa, que é a força de atrito. Como é que eu vou fazer isso? Diminuir a força entre o papel e a garrafa, para a garrafa realmente ficar parada. Eu vou dar um puxão vigoroso aqui, bem rápido, para não ter comunicação dessa força aqui. Quando eu faço isso, veja, mal mexeu, não é? Mal se moveu horizontalmente. Obviamente eu fiz aqui de qualquer jeito, né? A garrafa que ela se colocou, deixa eu ver se a gente faz melhor, sem movimento algum agora, vamos ver se dá. Mais ou menos, pelo menos a garrafa ela não caiu, né? Isso acontece, inclusive, em vários filmes hollywoodianos, né? Que o pessoal, às vezes, puxa um pano de mesa e os pratos, eles permanecem por lá, tá bom? É a lei da inércia dizendo. E Newton ainda disse uma outra coisa sobre a lei da inércia. Ele mencionou que quanto maior a massa de um corpo, quanto maior a quantidade de matéria de um corpo, maior vai ser a inércia desse corpo. Ele está dizendo basicamente para vocês é o seguinte: é mais fácil você arrastar uma cadeira do que você tentar arrastar uma geladeira. A geladeira tem muito mais massa, então a tendência da geladeira de ficar parada, portanto, a tendência da inércia da geladeira, ela é muito maior, tá? Então a inércia tem a ver com a massa, tá bom? Volta aí comigo. Nesse caso, então, senhoras e senhores, está aí formulado para você a lei da inércia, tá? Consiste, então, nessa tendência natural que os corpos possuem de manter a velocidade constante ou então o seu estado de repouso, tá bom? Então é isso que vai ser a inércia. Essa é a primeira lei de movimento. E como eu havia mencionado para vocês, tá? A massa é uma das medidas da inércia. Quanto maior a massa de um objeto, maior será a sua inércia. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton vai falar exatamente da grandeza-força, tá bom? A segunda lei, ela é tão importante, mas tão importante, que ela também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica é essa parte da física que estuda o movimento dos corpos preocupado com as suas causas, tá? Então, isso que é dinâmica. O que Newton descobriu através das experiências, tá? Que o único jeito de você acelerar um corpo, né? Ou seja, um corpo de massa m, é aplicando nesse corpo o quê? Uma força. O único jeito que eu tenho para poder acelerar um corpo é aplicando por sobre esse corpo uma força, de forma que a força resultante nesse corpo seja diferente de zero. Se você for fazer isso, o corpo se movimenta, tá? Se, obviamente, eu não quiser aceleração nenhuma, ou seja, a aceleração eu quiser que seja zero, não tem aceleração, significa dizer que a força também, a força resultante no corpo, ele também deverá ser zero, tá? Cuidado!
A aceleração, pessoal, é exatamente essa mudança da velocidade. Quando eu estou, por exemplo, num automóvel, imagina uma pista muito suave, uma pista tranquila, sem buracos e solavancos. E eu peço para o motorista ali dirigir sempre a 50 km por hora, não está tendo aceleração. Ao passo de que, se eu pedir para o motorista que já está a 50 km por hora, eu disser para ele, pé na tábua, pisa no acelerador, ele vai passar de 50 para, digamos, 100 km por hora de um momento para outro. Essa mudança de velocidade do motorista é o que eu chamo de aceleração. Newton está dizendo exatamente sobre isso. Para que eu possa mudar a velocidade de qualquer corpo, eu preciso aplicar uma força nele, senão a velocidade ou fica a mesma, ou então o corpo vai ficar parado. De duas, uma. Se não tiver força, lei da inércia, não é? Não tem força, o corpo está parado ou a velocidade dele é a mesma. Tá? Se tem força, significa que eu tenho condições de mudar a velocidade do corpo. E essa equação que eu acabei de mostrar para você é exatamente a equação que acaba traduzindo tudo isso que a gente está conversando, tá bom? Volta aqui na tela que eu te quero um exemplo. Então, olha só o que acontece aqui. Imagina, né? Esse pessoal no cabo de guerra, o pessoal que está mais perto aqui na foto, e eles aqui estão mais distantes, tá bom? Obviamente, ambos estão colocando forças no cabo. Para o cabo poder se mover, para ele mudar a sua velocidade, é necessário que a força resultante entre os dois grupos seja diferente de zero. Porque se a força for exatamente igual a zero, ou seja, a força do grupo que está mais perto aí e a força do grupo que estava lá mais longe foi igual, um com o outro, o cabo ficará equilibrado e não haverá movimento no cabo de guerra, tá? Vez por outra, o pessoal faz uma questão como essa daqui. Olha só para você poder entender. Imagina que você tem uma caixa, que você tem um tijolo, de uma caixa mesmo aqui de 20 quilogramas. É uma caixa pesada, não é? Ou melhor, uma caixa com uma massa considerável. Alguém pega uma corda e puxa essa caixa com uma força de 100 newtons. A pergunta que se faz, tá? Imagina que não tem atrito, a caixa está escorregando no gelo. Nesse caso, qual que será a aceleração de uma caixa como essa? Quem vai presumir para nós, quem vai definir, aliás, a aceleração é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Essa setinha que eu estou colocando cá em cima é indicando que essas grandezas, força e aceleração, são grandezas vetoriais. Grandezas especiais na física que tem módulo, direção e sentido. Pois bem, para encontrar a aceleração, eu vou substituir o módulo do valor da força, então, né, que é de 100 newtons. Então, aqui eu vou colocar 100 no lugar da força resultante. É igual a massa do corpo, a massa aí da caixa é de 20 quilogramas, vezes a aceleração, que é o que eu quero. O 20 está multiplicando, vou passar para o lado de cá, dividindo para resolver essa equação. Então, eu tenho aqui que vai ficar 100 dividido por 20 tem que ser igual à aceleração. Fazer essa conta não é algo muito complicado. Basta que, por exemplo, eu simplifique esse zero com esse zero. Vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, ou seja, portanto, a aceleração é de 5 metros por segundo elevado ao quadrado, tá? Essa daqui, então, é a aceleração da caixa de 20 kg se colocarmos uma força de 100 newtons, tá? Só lembrando, Newton é a unidade de força exatamente para homenagear Isaac Newton. Toda vez que você vê o Newton, você está falando de força, tá? E quilograma é a unidade de massa, conforme nós já vimos. Eu e vocês falamos sobre isso quando falamos sobre matéria. Era isso, senhoras e senhores, que eu queria te mostrar. Não acabou ainda a nossa discussão. Na próxima aula, eu quero te mostrar como é que esse tipo de força funciona para deixar a gente, ó, atraído pelo planeta Terra.
a gente vai chamar essa força carinhosamente de peso ou a força gravitacional, tá? Fica comigo para a próxima aula, tá? Todo mundo, segura um na mão no outro. Não vamos desistir não, que a coisa só melhora. Obrigado aí por sua presença, pelo carinho de cada um de vocês, pela paciência de sempre. Sem se esquecer, nós aqui, ó, sempre, tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau, pessoal.